Começa agora o melhor programa de agro do Brasil, a Força do Agro, Brasil que dá certo. Informação e conhecimento, você sabe, é aqui. Vamos falar sobre integração lavoura, pecuária, floresta. Como o nome já diz, uma estratégia que integra sistemas produtivos do agro. E aqui com a gente, Marissa Vilela, produtora rural, diretora da empresa familiar Grupo 5 Estrelas. É a quarta geração vinculada à terra e produção de alimentos, formada em Direito, nascida em São Paulo, mas produzindo no Mato Grosso e Minas Gerais. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Marissa. Obrigada, Joyce. É um prazer enorme estar aqui com você, com todos os seus espectadores, nesse programa que mostra um pouco a força do agro e esse setor tão pujante do Brasil. A integração lavoura, pecuária e floresta foi reconhecida por lei em 2013, praticamente uma década, e é um sistema totalmente sustentável, né, Marissa? Porque, como o próprio nome diz, você integra aí vários sistemas do agro. Sim, a integração lavoura-pecuária-floresta, ela, como você disse, veio em 2013, acho que desde o começo dos anos 2000 já foi implementada aqui no Brasil. No entanto, ela é bem recente, se não me engano, é do século XVI ou XVII, onde foi na Europa que eles criaram esse sistema. Eu, particularmente, acredito muito que hoje em dia, Joyce, a produção ela vai ser cada vez mais integrada. Eu acho que os produtores precisam olhar para integrar mais produção na mesma área, e aí vem a integração lavoura-pecuária-floresta, que é uma ótima solução para você produzir carne, grãos, madeira e ter uma pastagem de qualidade que faz toda a diferença para você produzir tanto animais de corte como animais de leite. Lavoura e pecuária é mais comum, porque você planta grãos, você faz a rotatividade com o gado. Já a floresta é mais difícil porque as árvores têm um limite, uma delimitação entre elas. Para passar o maquinário já não é em qualquer espaço que vai conseguir passar. Sim. Existe algumas alternativas. Eu recentemente tive a oportunidade até de visitar a Embrapa Silvopastoril em Sinop. E lá eles têm alguns experimentos que eles colocam árvores de 20 e 20 metros, ou de 25 e 25, ou até mesmo de 30. Você pode colocar 2 linhas de árvores, ou você pode colocar 3, então tudo depende do objetivo do produtor. Mais ou menos por volta de 200 árvores no hectare. A árvore mais comum no Brasil usada é o eucalipto, até pela velocidade que ela cresce e se desenvolve, mas você pode também usar outras espécies, como o mogno africano tem crescido bastante também agora no Brasil, tem o baru, e lá na Embrapa eles estavam fazendo com caju, muito interessante, que eu vi ali uma área que eles estavam criando gado e tinham as árvores de caju no meio, e com goiaba. Então, são muitas alternativas. Como você disse, Joyce, tem um desafio maior de você implementar as árvores nesse sistema, por conta do maquinário, por conta de, eventualmente, algum defensivo que você possa ter que usar. Mas tudo isso tem soluções, se você quiser implementar. Você pode baixar a barra do pulverizador, direcionar mais os bicos. Então, acho que a gente chega sempre na informação, na capacitação dos funcionários, porque às vezes você acha que é óbvio, nem tudo que é óbvio para você é óbvio para o outro. Então, a capacitação e a informação das pessoas que estão ali junto com você fazendo essa produção, ela é muito importante. Você falou no eucalipto, mas você, por exemplo, planta teca, que é uma árvore super nobre aí. Você começou com reflorestamento e depois você acabou incluindo o gado na sua fazenda, né? Sim, eu sou a 4ª geração que trabalho com fazenda, com produção de alimentos, e naturalmente quando a gente é adolescente acaba deixando um pouco de ir para a fazenda, e quando eu ainda estava na faculdade eu tomei o conhecimento de uma árvore chamada teca,
que estava em crescimento aqui no Brasil e tinha vários produtores plantando. E aí me interessei bastante, eu adoro árvore, todo ano eu planto algumas árvores e acabei indo para a fazenda, que já era de pecuária, já era de gado de corte. Meu pai tá nessa fazenda no Mato Grosso desde 1968. Ele é super pioneiro, viu todas essas cidades, Sorriso, Alta Floresta, todas nascerem, não tinha nada quando ele chegou lá. E aí eu me entusiasmei, contei para ele naturalmente queria levar a filha para lá e me apoiou e eu tenho esse reflorestamento há 20 anos. Então, junto com as árvores, eu brinco que minhas raízes cresceram junto com elas. Eu acabei me envolvendo mais na fazenda, mais com os negócios da fazenda. Meu pai me deu 50 novilhas naquela época, acabei me tornando também pecuarista, crio gado até hoje, e aí tô envolvida nos negócios. Maressa, falamos aqui sobre a integração lavoura, pecuária, floresta. É uma forma de reduzir aí a pressão para abertura de novas áreas, né? E o solo também se beneficia dessa integração, que é muito importante. Sim, Joyce, o solo se beneficia até porque as raízes das árvores, elas normalmente são mais profundas. Então, elas conseguem atingir e pegar nutrientes que as leguminosas ou que as gramíneas não têm acesso. E essa questão de rotação de cultura, ela está cada vez mais presente, porque o nosso objetivo é que as raízes, elas atinjam a caixa d'água subterrânea que existe lá embaixo. Então, quando você vai rotacionando as culturas, você planta um capim, você planta uma soja, você planta uma árvore, você vai descompactando o solo e as raízes conseguem atingir lá embaixo e ter uma resistência maior para as questões climáticas, que acho importante a gente falar, né, que nós produtores, se tem um setor que se preocupa com isso, somos nós, porque a gente está diretamente dependendo disso. Uhum. Então, é uma responsabilidade muito grande de cuidar de tudo isso. E em relação as árvores, também vejo um ponto muito positivo, que tem a carne carbono zero. Então, sem dúvida, quando você entra no sistema integração lavoura, pecuária, floresta, as árvores contribuem muito para tirar o oxigênio, o gás carbônico da atmosfera e transformar em oxigênio, assim como eu brinco que no Brasil a gente produz gado numa placa de fotossíntese. Né? Porque o pasto está crescendo e tudo que está crescendo e fazendo fotossíntese está tirando gás carbônico e transformando em oxigênio. Então, esse é um ponto muito interessante. E daí, para falar um pouco do carbono, que é um assunto que eu tenho acompanhado, a gente evoluiu muito nos fatores de emissão e nem tanto nos de remoção. Mas isso está acontecendo, já existem estudos que, quando você faz esse balanço, você mostra que é possível você produzir uma carne carbono zero, porque você tem todos esses fatores da fotossíntese, das gramíneas, das árvores, e tudo isso neutralizando ali as emissões do gado. E é bom para o meio ambiente, e esse bem-estar também para o gado acaba gerando aí uma carne com uma melhor qualidade, um leite de melhor qualidade. Sim. Bom, eu sou super defensora do bem-estar animal e acho que é uma responsabilidade nossa, Joyce, promover a sombra, comida de boa qualidade, água de boa qualidade. Então, a sombra é até um assunto que eu tenho bastante interesse e me incomoda profundamente quando, às vezes, eu estou me deslocando alguma coisa em Mato Grosso e passo em frente a alguns confinamentos, ou mesmo vendo Instagram alguma coisa e a gente vê que não tem árvores. Então, fica aqui também um chamado aos confinamentos, principalmente, que eles precisam encontrar uma solução para colocar sombra, que seja de árvore, que seja uma sombra artificial, mas a gente precisa, sim, ter essa preocupação, esse respeito pelos animais, deles estarem num ambiente confortável, com uma alimentação de qualidade, porque eles estão produzindo carne para a gente, estão produzindo leite para a gente, e é a responsabilidade do produtor cuidar de todos esses fatores. Você falou aqui que você iniciou há 20 anos o projeto de reflorestamento com a madeira teca. É uma madeira muito nobre, ela é utilizada para quê?
Sim, a madeira teca é uma madeira nobre, ela é muito leve, ela é muito resistente a fungos, a invasores. Ela é usada para uma madeira mais velha, tá, Joyce? Porque também tem pessoas que querem vender uma madeira de teca com 10 anos, querendo falar que ela tem as características de uma madeira de 20, de 30 anos, porque a teca, naturalmente, com o tempo, ela vai soltando uma resina, um óleo natural que vai deixando ela mais resistente ao tempo. Então, por isso tem muitos barcos, muitos decks de barcos, móveis de áreas externas produzidas com teca, mas uma teca já mais madura, de qualidade, porque ela leva esse tempo para ela maturar e para ela atingir todos esses benefícios que a madeira de teca pode ter. Então, e o ciclo pode até passar de 20 anos, né? Você já está com as árvores plantadas há 20 anos e ainda não estão prontas para... Sim, quando eu plantei em 2003, falavam que era 25 anos. Hoje eu já plantei há 20 anos, eu ainda tenho mais ou menos umas 350 árvores por hectare, eu plantei 1.111 árvores por hectare, então ao longo de todos esses anos eu fui tirando, porque o manejo de teca também é interessante, você vai sempre tirando as piores e você vai deixando as melhores árvores. Então eu acho que ainda vai aí mais uns 7, 8 anos. Hoje em dia existe clone, que tem que ele vai mais rápido, mas recentemente eu estava até conversando com uma pessoa que fala até o brancal do clone é diferente. Então, o original, ele realmente ainda é diferenciado, mas acho que as coisas estão evoluindo para ter um tempo mais rápido. E até voltando no nosso tema do Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, Joyce, recentemente conversando também com um amigo meu, o Silvinho Coutinho, que é da Floresteca, que é um grande produtor de teca, eles tinham 40, 50 mil hectares plantados, e agora eles estão fazendo integração lavoura, pecuária, floresta em áreas que eram degradadas ou áreas só de pastagem, eles estão plantando, ao invés de plantar só a floresta de teca, eles plantam 2 linhas, deixam 20, 25 metros, que é aquilo que a gente falou no começo, e colocam gado no meio. Então, quando você tem menos árvores, você tem menos competição. Você tendo menos competição, ela vai se desenvolver mais rápido e com certeza você vai conseguir ter essa colheita antes de todo esse tempo, 20 anos. No entanto, tem o desafio do vento, né? Você planta muitas, porque quando elas são fininhas e elas crescem muito rápido, normalmente essas árvores que você planta, mesmo eucalipto, teca, tem uma outra que também, africano que você falou. mogno africano, elas são árvores que em 1 ano ela já tem 4 metros. Então você imagina, 4 metros fininhas, se passa um vento muito forte, elas podem cair. Mas já existem essas novas metodologias para você conseguir plantar as árvores e não ter que esperar todo esse tempo. Você veja só que interessante, é tudo de acordo com a natureza, com a vontade da natureza, né, Maria? Às vezes compensa você plantar menos para ter uma qualidade melhor, mas às vezes a quantidade ajuda a proteger Sim. dessas condições do tempo, realmente, né? Sim, a natureza, eu me sinto muito privilegiada de estar sempre na fazenda e de poder estar tão próxima da natureza, porque quanto mais você observa, mais você aprende e a ideia é realmente você replicar o que a natureza está fazendo bem feito. Então, até para trazer um assunto que eu também gosto muito, Joyce, que é um orgulho para o Brasil, porque o Brasil é o líder em uso de biológicos no mundo, tem crescido demais e faz muito sentido, porque você está usando a natureza a favor da natureza mesmo. Então, tem muito ainda que evoluir, isso é muito positivo para o agro como um todo, e cada vez é mais nítido que quanto mais você equilibra seu solo, você tem uma produtividade maior, as plantas têm uma resistência maior, e uma curiosidade, Joyce, é que... Claro, a gente está sempre preocupado com as infestações e gafanhotos, e isso e aquilo, mas a maior perda de produtividade nas lavouras no Brasil é por estresse térmico. Então, quanto mais a gente consegue
que as nossas plantas, que o nosso solo esteja equilibrado, que as nossas raízes estejam mais profundas, mais essas plantas têm resiliência para passar por todos esses desafios climáticos que estão acontecendo e vão continuar acontecendo. E então os biológicos vieram para ficar e a gente vê cada vez mais grandes empresas montando fábricas de biológicos na fazenda, on-farm, e que é muito interessante, mas também, só para fechar esse assunto, Joyce, também existem muitos pesquisadores que ficam muito preocupados com isso, porque a gente está lidando com bactérias. Às vezes você acha que você está multiplicando uma bactéria que vai ser positiva para você, mas não. E o que me chamou muita atenção, eu visitei uma fábrica numa grande fazenda no Mato Grosso, é que eles gastam mais tempo limpando os reservatórios e tudo, do que produzindo as bactérias. Todos são de aço inoxidável, então esse também é um alerta aqui, porque tem muito essa questão, vou fazer um on-farm, aí fazem com caixa d'água e vão fazendo, mas também precisa ter essa preocupação, porque às vezes você pode estar multiplicando algo que vai te prejudicar e não te beneficiar. A força do agro, falamos aqui sobre os biológicos, é a tecnologia, é a pesquisa não para. Os próprios pesquisadores, como você falava há pouco, se surpreendem, né? Com as descobertas que eles vão fazendo. Imagina quem está no campo e quem está na cidade, então, que não faz ideia de tudo o que acontece no dia a dia no campo. Não, é maravilhoso, Joyce. Eu me sinto assim, é muito bom tá na fazenda, mas essa responsabilidade também que eu comentei, com tudo, com a natureza, com a fauna, com a flora. E sem dúvida nenhuma, quanto mais biológico a gente usar, melhor, mas é também importante dizer que os químicos, eles vão estar presentes. Porque, por exemplo, se você está com uma pneumonia, você vai para o hospital, você não vai querer ser tratada com homeopatia. Então, às vezes, o químico, ele realmente é necessário, mas quanto mais a gente fortalecer o nosso solo, mas ele vai estar resiliente para alguma adversidade que venha. Então, é importante também sempre saber que os biológicos estão muito presentes, o Brasil é líder nisso, mas ele é complementar aos químicos. É o uso com responsabilidade, a dosagem, né? Como no medicamento que você acabou de colocar, a diferença também nos químicos, nos defensivos, fertilizantes, a lavoura precisa, a terra precisa, está na dosagem. Sem dúvida, tá na dosagem. Daí a gente volta na questão da capacitação. Por exemplo, se você quer usar biológicos, não adianta você ir querer fazer uma pulverização às 10 da manhã. Você tem que fazer uma pulverização às 5 da manhã, quando ainda não está aquele calor. Então, são muitos detalhes que fazem muita diferença. Isso é sempre importante falar, porque o Brasil é feito de muitos pequenos produtores, né, Joyce? E essa capacitação, essa informação é uma responsabilidade muito grande também do governo levar essas tecnologias com responsabilidade. Tem o Senar, tem muitos projetos aí que tem essa capacidade mesmo de atingir, porque a hora que os pequenos tiverem com todas essas inovações, aí ninguém segura mais o Brasil, né? Porque a gente já é um fenômeno e a hora que tiver todo mundo junto nisso, a gente tem um potencial ainda de crescer muito mais. E além, como tem a pecuária, a floresta, a integração, o agro precisa se integrar, né? Os produtores precisam se integrar, porque como você falou, o nosso agro é formado pela maioria pequenos produtores, precisam ser capacitados e a gente conta com eles também para poder gerar alimentos. Agora, por falar em pesquisa, em tecnologia, o melhoramento genético no gado também é algo que evoluiu muito e trouxe várias transformações, né? Sim, o melhoramento genético é fundamental para a gente aumentar a nossa produção de leite, de carne por hectare, por área, porque até tem um estudo, Joyce, que de 2010 a 2020 diminuiu 10% do rebanho de leite e a produção aumentou em 30%.
mas você diminui o rebanho e aumenta a produtividade. Então você vê hoje pequenos produtores que têm uma vaca de leite que produz 4, 5 litros de leite, sendo que se você tem uma genética apurada, a gente no caso trabalha com melhoramento genético do gir para produzir um girolando meio sangue diferenciado e provado na eficiência produtiva, ele pode tranquilamente produzir 20 litros, 25 litros. Então você vê uma pessoa que com uma vaca produz 5, de repente ele pode pular para 25 litros. É um salto muito expressivo. E aí, já que a gente entrou aqui no leite, que a gente vai conversando, vai vindo tanta coisa, né, que engloba, é importante a gente falar também do leite A2A2. O leite A2A2, no meu ponto de vista, é o leite do futuro. Não dá para falar que é só do futuro, porque ele já existe, ele está disponível já para a gente comprar, mas cada vez mais ele vai estar presente. Eu acho que os laticínios vão dar um valor superior e vão começar a conseguir separar isso. E de uma forma bem rápida para falar, o leite A2A2 é um leite que faz a digestão mais fácil. Nosso organismo consegue quebrar as moléculas da caseína, que é uma proteína, com muito mais facilidade quando ela é a caseína A2A2 do que quando ela é a caseína A1A1 ou A2A1. Então, isso também é um ponto muito positivo. Tem pessoas que têm alergia à caseína e não podem tomar leite, e aí quando é o leite A2A2, ela pode tomar um sorvete, comer um chocolate, comer um bolo, porque o leite a gente faz tanta coisa gostosa e tem pessoas que às vezes de fato têm alguma alergia, mas agora vem o A2A2 e você pode tomar. E esse leite é resultado do melhoramento genético? Não, esse não é do melhoramento genético. Lá atrás, há milhares de anos, o gado, dizem, né, os estudos, que ele era todo A2A2, mas por uma mutação da natureza mesmo, uma mutação genética, alguns animais ficaram A2A1, A1A1. E aí, hoje em dia, você pode fazer um exame no laboratório, como um exame de DNA, você identifica que aquele animal é A2A2 e aí você, como a gente, no nosso caso, da pecuária GV5, a gente direciona todos os nossos acasalamentos, a gente só usa touro A2A2 e a gente vai selecionando nossas matrizes também A2A2, então todo o nosso rebanho tende a ficar homogêneo A2A2. A força do agro, informação e conhecimento. Nós temos parte da produção com menos impacto. Isso é essencial para o agro, para a gente produzir cada vez mais em área menor. É sustentabilidade. Sim, eu acho que a gente vive um momento de transição do agro e da produção que nunca o verde esteve tão perto do comércio. Muitas vezes até usando como um manto de protecionismo quando você tem negociações internacionais, porque é muito fácil, é convincente, qualquer pessoa se preocupa com o meio ambiente. Então, quando a gente vende mais soja para a China ou para qualquer outro lugar, alguém está deixando de vender. Então, sem dúvida nenhuma, muitas vezes essa questão do meio ambiente, ela é usada como um protecionismo e aí vem a nossa responsabilidade de produtores brasileiros de mostrar o quantos exemplos maravilhosos de sustentabilidade, de eficiência, de produção com menos impacto acontece aqui. Então, acho que a gente tem que estar sempre caminhando e não tem mais volta. Isso só vai aumentar, precisa ter sustentabilidade, senão não vai, não vende, compra. O Brasil é um produtor muito importante, mas também a gente não pode ficar nesse salto alto achando, e se não comprar da gente, vai comprar de quem? Acho que também não podemos pensar isso. A gente tem que fazer o nosso melhor possível e o nosso melhor possível é produzir com sustentabilidade. Por exemplo, a gente tinha fazenda, Joyce, é no Mato Grosso. E eu brinco falando, é como se você tivesse um hotel com 10 andares e só pudesse usar 2. Porque lá a nossa reserva é 80%. A gente só produz em 20%. E temos que produzir em 20%, fazer esse 20% ser cada vez mais produtivo, ter essa integração de produtos que podem ser produzidos lá
e, claro, trabalhar para que o mundo também reconheça esse trabalho que a gente faz e monetize as florestas, a fauna, a biodiversidade que estão dentro de propriedades rurais. Essa é a força do agroprodutor brasileiro, é o que mais preserva. Temos espaços aí enormes, só que o conhecimento, o pesquisador aliado à vontade, ao trabalho do produtor, faz do Brasil essa potência que é, e por isso que a gente está sempre aí no olho do furacão, os furacões lá de fora. Marissa, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi um prazer recebê-la, volte sempre. Obrigada a você, Joyce. É um prazer estar aqui e conversando com todas as pessoas que acompanham a Força do Agro, e conte comigo para o que você precisar. Obrigada. A Força do Agro, Brasil que dá certo. Muito obrigada pela sua audiência. Siga nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente fazer do agro esse campeão nacional, uma paixão brasileira.